Olá, senhores, tudo bem? Dando continuidade aos nossos vídeos de história de Mato Grosso, desta vez abordaremos o cenário político partidário mato-grossense durante a chamada República Democrática Populista. Pois bem, senhores, a chamada República Democrática Populista está compreendida entre 1946 e 1964. Portanto, ela está entre duas ditaduras, o final da ditadura do Estado Novo, ditadura Vargas, e o começo da ditadura militar, em 1964. O período que vai de 1946 até 1964 é conhecido como período populista no Brasil e compreende os governos dos presidentes Dutra, Vargas, JK, Jânio Quadros e João Goulart. Iremos, neste vídeo, fazer uma abordagem das principais características político-partidárias mato-grossenses durante este período. Primeiramente, vamos abordar o final do Estado Novo. Lembremos-nos que o Estado Novo foi um período ditatorial comandado por Getúlio Vargas, entre 1937 e 1945. Vamos abordar primeiramente a crise do Estado Novo, que se deu principalmente por conta da participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial, o que trouxe à tona o chamado paradoxo do Estado Novo. E o que foi o paradoxo do Estado Novo? Bem, senhores, sabemos que o Brasil participou da Segunda Guerra Mundial junto aos aliados. O Brasil enviou 25 mil pracinhas para combaterem na Itália. Enviou a Força Expedicionária Brasileira, a FEB, e também a Força Aérea Brasileira. O Brasil participou da Segunda Guerra Mundial junto aos aliados, Estados Unidos, Reino Unido, França e União Soviética. O Brasil combate as ditaduras nazifascistas na Europa, o que cria uma situação paradoxal. Como é que o Brasil, na Segunda Guerra Mundial, combate as forças ditatoriais e vive uma contradição interna, vive uma ditadura internamente? Isso cria a situação paradoxal do Estado Novo. Durante o contexto da Segunda Guerra Mundial, teremos o crescimento da oposição a Vargas. Apesar da censura aos meios de comunicação, começam a surgir vários movimentos solicitando o retorno da democracia no Brasil. Esse movimento vai ser liderado pela União Nacional dos Estudantes, a UNE, que foi criada em 1937, pelos setores da imprensa, apesar da censura efetuada pelo Departamento de Imprensa e Propaganda, DIP. Teremos também o movimento dos mineiros na oposição à ditadura Vargas. Ou seja, diversos setores sociais começam a pedir, a solicitar o retorno da democracia no Brasil. Sendo assim, Vargas acaba cedendo e convocando eleições presidenciais a serem realizadas em 1945, e aos poucos ele vai retirando os dispositivos autoritários do Estado Novo, ou seja, a censura à imprensa, e ele também vai anistiar presos políticos, acaba libertando presos políticos, dentre eles Luiz Carlos Prestes, que ficou preso durante o Estado Novo no Brasil. Diante desse contexto de reabertura política, de fim do Estado Novo, nós temos um processo de reorganização partidária no Brasil. Por que é que nós temos esse processo nessa época? Ora, porque durante o Estado Novo não existiam partidos políticos, não se realizavam eleições. Com o Estado Novo em vias de acabar, nós temos um processo de reorganização do cenário político, com o surgimento de novos partidos e o retorno de outros que já existiam e que estavam na ilegalidade.
O cenário é justamente o seguinte, senhores. Vargas organiza dois partidos políticos, o PSD e o PTB. O PSD era composto por interventores federais e pela alta burocracia estatal ligada ao Estado Novo. O PTB, por sua vez, congregava sindicatos controlados pelo presidente Vargas. Perceba o seguinte, Vargas cria dois partidos políticos, um partido mais elitista, no caso o PSD, e um partido mais das massas populares, o PTB. Por essa razão, não se esqueça, senhores, Vargas ficou conhecido como o pai dos pobres. Afinal de contas, ele edificou as leis trabalhistas. Por outro lado, contribuiu também de maneira significativa para os empresários. É por isso que Vargas ficou conhecido como o pai dos pobres, mas também como a mãe dos ricos. Surge um partido de oposição ao governo Vargas, a União Democrática Nacional. E volta o Partido Comunista Brasileiro, que estava na ilegalidade ao longo do Estado Novo, ele retorna à sua ação política, tendo como principal liderança Luiz Carlos Prestes. Nesse contexto de final do Estado Novo no Brasil, nós temos o surgimento de um movimento conhecido como queremismo. O queremismo foi um movimento popular, orquestrado, é bem verdade, pelo PTB, com apoio também do Partido Comunista Brasileiro, que tinha por objetivo que Vargas participasse do pleito eleitoral. Queremos uma nova Constituição, mas queremos Getúlio Vargas no poder. Esse era o movimento queremista, que reivindicava a continuação de Vargas no poder na presidência da República no Brasil. Entretanto, esse movimento queremista acabou não dando certo, porque os militares pressionaram Vargas e ele acabou sendo afastado do poder em 1945. Dentre os militares que pressionaram Vargas a se afastar da presidência, estavam o ilustre cuiabano, o general Eurico Gaspar Dutra, Dutrinha, que era o ministro da guerra durante o Estado Novo. E em 1945 nós temos eleições presidenciais. Dentre os principais candidatos, dentre os principais postulantes ao cargo de presidente da República, tínhamos dois importantes heróis de guerra, dois importantes representantes do Brasil na Segunda Guerra Mundial. No caso, o ministro da guerra, o cuiabano Eurico Gaspar Dutra, e também o chefe da aeronáutica, o brigadeiro Eduardo Gomes, o comandante da FAB. Esses dois são os principais candidatos à presidência da República. Dutra, pela coligação PSD com o apoio do PTB de Vargas, e o brigadeiro Eduardo Gomes, candidato da UDN, partido de oposição a Vargas. Saiu-se vitorioso nesse pleito Eurico Gaspar Dutra, o único cuiabano a exercer o cargo de presidente da República no Brasil. Muito bem, senhores, agora vamos abordar um pouquinho sobre uma das características principais desse período, que é o populismo. O populismo se constituiu num fenômeno político latino-americano a partir da década de 1930, quando nós temos um contexto em que a sociedade passa por um período de transição do rural para o urbano, o industrial. Nesse contexto de transição de uma sociedade tipicamente rural para uma sociedade mais urbanizada e industrial, nós temos o advento do populismo na América Latina, cujos principais representantes foram Getúlio Vargas no Brasil, Juan Domingo Perón na Argentina e Lázaro Cárdenas no México. Os populistas são governantes e também membros da elite que manipulavam as massas populares através de concessões parciais de suas reivindicações. Portanto, senhores, durante a segunda metade do século XX, após a Segunda Guerra Mundial, nós tivemos vários governos populistas do Brasil. São representantes de
governos populistas nesse período. Getúlio Vargas, que volta à presidência da República em 1950 e nos braços do povo. Volta eleito pelo voto popular, nos braços do povo. Depois dele, Juscelino Kubitschek, outro político populista. Jânio Quadros, um político extremamente carismático, teatral, que teve uma carreira meteórica e que era de Mato Grosso, do sul de Mato Grosso, é verdade, mas era, na época, Estado Uno. Jânio Quadros também foi eleito à presidência da República, isso em 1960. E depois de Jânio Quadros, depois de sua renúncia, o governo de João Goulart. Todos esses são representantes do populismo no Brasil. Agora sim, vamos analisar criteriosamente as características principais da política mato-grossense durante o período populista, senhores. Mato Grosso, pós Segunda Guerra Mundial, Mato Grosso, depois de 1945, continuava mantendo uma economia essencialmente agrária. E a estrutura política continuava influenciada pela conjuntura internacional, evidentemente. O contexto político brasileiro desse período é lógico que vai influenciar Mato Grosso. Vocês viram anteriormente o surgimento de vários partidos políticos, PSD, PTB, UDN, o retorno do PCB. É claro que essas tendências políticas vão refletir também no cenário político mato-grossense. Cuiabá, nessa época, também capital do estado. Cuiabá mantendo o posto de capital do estado. Por que Cuiabá mantendo o posto de capital do estado? Porque durante o governo do interventor Júlio Miller, ocorreram solicitações para que a capital fosse transferida para a porção sul de Mato Grosso. Entretanto, este interventor manteve a firme decisão de continuar com a capital sediada em Cuiabá. Cuiabá, portanto, a capital do estado de Mato Grosso, congregava o funcionalismo público. Ou seja, senhores, a máquina estatal estava sediada em Cuiabá, que passava nessa época, décadas de 50, início da década de 60, por um processo de crescimento urbano. Nota-se uma modernização de Cuiabá. Cuiabá, aos poucos, vai perdendo aqueles traços tipicamente coloniais e passa por um período de urbanização, um período de crescimento de sua estrutura urbana. Entretanto, nós ainda temos a manutenção de formas arcaicas de se fazer política, quais sejam o coronelismo e o clientelismo, bem como o relacionamento entre as principais famílias que dominavam o cenário político mato-grossense. Outra característica marcante do período é a ascensão urbana na composição dos grupos dirigentes e uma maior participação do sul de Mato Grosso na disputa pelo poder no estado. E temos também o predomínio dos caciques políticos, as raposas felpudas da política mato-grossense, os leões e as raposas da política mato-grossense, os caciques políticos já desde a década de 50 estão se revezando no poder, na condução política em Mato Grosso. E os partidos mais destacados durante esse período em Mato Grosso, evidentemente, são os mesmos partidos que tinham um grande destaque no âmbito federal, ou seja, o PSD, a UDN e também o PTB. Vamos então analisar a composição política de cada um desses partidos mato-grossenses. Pois bem, senhores, o PSD era o partido do governo, partido que foi fundado por Vargas para congregar os empresários, os grandes capitalistas, a estrutura burocrática do Estado Novo. Temos também o PTB, outro partido também fundado por Getúlio Vargas, com o objetivo de conquistar a massa operária e que acabou absorvendo parte das oligarquias rurais em Mato Grosso. E por que isso aconteceu? Justamente porque Mato Grosso não tinha um processo de industrialização
Não tinha uma grande quantidade de operários. É por essa razão que o PTB vai congregar também uma parte das oligarquias rurais em Mato Grosso. E temos também a fundação do partido da União Democrática Nacional, a UDN, o reduto oposicionista a Vargas, sediado em Campo Grande e também na cidade de Corumbá, além das zonas de imigração gaúcha no sul de Mato Grosso. 3 partidos principais: PSD, partido do governo, da estrutura burocrática do Estado Novo; PTB, partido que foi criado para congregar os setores trabalhadores, a massa operária, mas diante da inexistência da mesma em Mato Grosso, vai acabar absorvendo parte das oligarquias rurais; e a UDN, o partido de oposição ao varguismo, que vai ter sede em Campo Grande, Corumbá, além das zonas de imigração gaúcha. E além desses 3, que eram os 3 partidos principais, nós temos o PCB. É que o PCB vai ter uma participação inexpressiva em Mato Grosso, ficando restrito a Campo Grande e Corumbá, sendo composto pelos trabalhadores da Ferrovia Noroeste do Brasil. Agora falaremos um pouquinho sobre os governos durante a República Populista em Mato Grosso. As principais preocupações dos governantes mato-grossenses entre 1946 e 1964 era o desenvolvimento de uma infraestrutura visando o crescimento econômico do estado de Mato Grosso, principalmente durante o chamado Plano Salt, que foi desenvolvido no governo do presidente Eurico Gaspar Dutra. Plano Salt que visava o desenvolvimento de setores estratégicos: saúde, alimentação, transporte e energia. No contexto do lançamento do Plano Salt, que redundou num grande fracasso, nós tivemos uma iniciativa de desenvolver a infraestrutura mato-grossense. E o outro período em que ocorre essa necessidade foi durante o governo de Juscelino Kubitschek de Oliveira, através do Plano de Metas. Plano de Metas era um plano arrojado de desenvolvimento do Brasil, sintetizado na expressão 50 anos em 5. Plano de metas do governo JK, que visava desenvolver a industrialização na região centro-sul do Brasil e que também acabou repercutindo na construção de uma nova capital federal, Brasília. E a construção de Brasília no estado de Goiás, a construção do Distrito Federal em terras que antigamente pertenciam ao estado de Goiás, contribuiu decisivamente para o desenvolvimento da região centro-oeste do Brasil. Cuiabá, inclusive, se beneficiou sobremaneira da interiorização da capital do Brasil em 1960, durante o governo de Juscelino Kubitschek de Oliveira, com a construção de Brasília. Temos também o governo de Arnaldo Figueiredo, senhores, entre 1947 e 1950. No governo de Arnaldo Figueiredo, nós temos o estímulo à construção de estradas. Temos a criação da Comissão Estadual de Estradas de Rodagem, que posteriormente transformou-se no Departamento Estadual de Estradas de Rodagem de Mato Grosso, o DERMAT, o Departamento de Estradas de Rodagem de Mato Grosso. João Ponce de Arruda governou o estado de Mato Grosso entre 1951 e 1956. Teve como principais metas de governo a abertura de estradas, dentre elas a estrada ligando São Vicente a Jaciara e Rondonópolis, bem como promoveu a colonização do Vale do Rio São Lourenço e a conclusão da construção da usina da Casca e do Mimoso, além de vultosos investimentos em obras públicas, como, por exemplo, a edificação do Palácio Alencastro em Cuiabá, para ser a sede do governo estadual. Aí está o Palácio Alencastro, construído durante o governo de João Ponce de Arruda,
durante os anos 50, Palácio Alencastro, com o objetivo de sediar o governo estadual. Atualmente é a sede da Prefeitura Municipal de Cuiabá. A seguir, tivemos o governo de Fernando Correia da Costa, entre 1961 e 1966. Já entrando aqui, senhores, no contexto da ditadura militar brasileira, que teve início em 1964. Fernando Correia da Costa promoveu uma reforma da administração pública, visando modernizá-la e dando mais agilidade para a máquina pública estadual. Promoveu a criação da Secretaria de Educação e Saúde, em Mato Grosso, e o desenvolvimento rodoviário do Estado. Deu início à construção da usina da Casca 2. Então essas são as principais características do cenário mato-grossense durante o período da República Populista, entre 1946 e 1964. Por hoje é só. Um grande abraço a todos e até a próxima aula.